Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abissag e a levaram ao rei. Abissag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi, com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Salomão é feito rei. Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então como é que Adonias se tornou rei? E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho, e Abissag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: Chame Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse:
Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadoque, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali Zadoque e Natã o ungirão rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías, e que o Senhor, seu Deus, confirme isso, e que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadoque, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Giom. Zadoque levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: o que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadoque, Natã, Benaías, os queretitas e os peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi, e Zadoque e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E, além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram: que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada. Salomão disse: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas, se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: vá para casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem,
e faz aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jéter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez, e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam à sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: E não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Maanaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: A sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele, e continuou: Eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido, e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. E ele disse: Peça ao rei Salomão que me dê Abissag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Batseba, e ela se sentou do lado direito do rei. Aí Batseba disse: Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. Batseba disse: Dê Abissag em casamento ao seu irmão Adonias. Por que é que a senhora está pedindo Abissag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: Que Deus me castigue e em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías, e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: Vá para suas terras em Anatote.
Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: "O rei mandou você sair daí." "Não saio", respondeu Joabe. "Eu morrerei aqui." Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: "Faça o que lhe disse, mate-o e sepulte-o. Assim nem eu nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi que forem reis depois dele." Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadoque no lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: "Faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto e a culpa será somente sua." "Está bem, ó rei", respondeu Simei. "Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando." E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu jumento e foi até Gate falar com Aquis a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: "Eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo, porém me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre." Aí o rei deu ordem a Benaías e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Salomão pede sabedoria a Deus. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares, nos montes.
Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Salomão julga um caso difícil. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão e uma delas disse: "Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ele estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: "Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto." E a primeira mulher respondeu: "Não é não. A criança morta é a sua, e a viva é a minha." E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: "Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua, e que a morta é da outra." Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxeram, disse: "Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres." A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: "Por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher." Mas a outra disse: "Podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu nem seu." Aí Salomão disse: "Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele." Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça.